Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem sido solicitado para nós e que faz parte até do ciclo introdutório da doutrina espírita, faz parte da nossa escola de estudos espíritas, é a aula número 6 e ela é o básico do nosso estudo da doutrina espírita. Nós vamos falar sobre desencarnação. Nós temos que falar sobre esse assunto, sim. A desencarnação é algo absolutamente normal que vai acontecer com todo mundo. Querendo falar sobre isso ou não, nós iremos desencarnar. E aí? Você sabe o que vai acontecer do lado de lá? Você sabe o que te espera a você ou aos seus familiares? Porque todos nós iremos fazer uma viagem. E da mesma maneira que nós vamos fazer uma viagem para um outro país, seja, por exemplo, mudando daqui do Brasil para o Japão, nós precisamos nos preparar para essa viagem, não é? Nós vamos para um local diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente, né? Um clima diferente, nós temos que nos preparar antecipadamente, não é? Para desencarnar é a mesma coisa. Então o tema hoje vai ser sobre desencarnação. Vamos fazer a nossa prece? Amigo Jesus, nós agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo mais um pouquinho dos seus ensinamentos. Abençoa todos, Senhor, que assistem esse vídeo, que possam compreender o verdadeiro sentido da vida, que possam compreender, Senhor, que a desencarnação é apenas a mudança de plano, que seremos mais felizes, que poderemos ser, Senhor, mais produtivos, enfim, que a morte não existe, que a vida continua. Obrigada pelo teu amparo de amor e luz, por mais esta oportunidade e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então vamos iniciar. Nós vamos ler o slide e depois a gente vai estar fazendo uma pequena explicação dentro daquilo que a gente entende, né, do nosso ponto de vista, do estudo que a gente tem da doutrina espírita na nossa jornada de vida, e a gente espera que realmente esclareça um pouco vocês, porque nós realmente precisamos. Não exatamente por causa desse momento que nós estamos vivendo, né, por causa das desencarnações do Covid-19, mesmo porque ele tem sido até menor do que muitas doenças que matam todos os dias milhares de irmãos nossos, milhares de pessoas. E uma hora vai ser você ou um familiar seu. Nós temos que ter certeza disso, né? E temos que encarar com algo absolutamente natural. A morte não existe, nossos irmãos, nossos entes queridos vão apenas fazer uma viagem para um outro local, um outro país, não é? Uma outra dimensão. Porque o que morre é o corpo. O corpo, ele perece, né? Ele volta para a matéria, porque o corpo é matéria. Mas o que habita esse corpo é o espírito. O espírito é imortal. Ele é um viajante do universo em busca da sua perfeição. Ele não desaparece nunca. Então vamos lá. Nós vamos então para o nosso primeiro slide, que diz o seguinte. Lá no livro Consolador de Emmanuel, na página 147, qual é o conceito de desencarnação? Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. O que significa isso? Significa que nós iremos mudar de plano. Nós não estaremos mais no plano da matéria, nós estaremos no plano espiritual, que é a verdadeira vida do espírito. E quando nós vamos para lá, nós iremos com toda a nossa personalidade, com todas as nossas enfermidades morais e até físicas. Ou então, iremos também com as nossas virtudes, com tudo aquilo que nós adquirimos na nossa intimidade, como aquele tesouro imortal, que são as nossas boas obras, as boas ações,
as boas atitudes, os bons pensamentos, os bons sentimentos. Resumindo, nós seremos, no plano espiritual, igual àquilo que nós somos aqui. Não é porque nós mudamos com o aspecto exterior, que eu não estou mais com o corpo físico, que eu desencarnei, virei um espírito ou uma alma, né? Como dizem por aí, que é tudo a mesma coisa, que muda o meu pensamento. Que eu vou virar anjo, né? Ah, era uma pessoa tão boa. Porque às vezes a gente vê certas coisas, a pessoa não era boa, né? Não era boa. E aí depois que ela desencarna, fica tudo, ah, era tão boa. Não, ela vai continuar sendo do mesmo jeito que você conheceu, tá? Se ela não era boa, ela vai continuar não sendo boa do lado de lá, por um bom tempo, até que ela resolva se transformar. Porque se ela for uma pessoa que só fez a coisa errada, que só aprontou todas e mais um pouco, aqui, como encarnada, né, foi bandido, foi uma pessoa viciada, até o último dia da sua vida, não houve uma transformação, é óbvio que no plano espiritual ela vai continuar sendo da mesma forma. Essa transformação acontece aos poucos, não é a desencarnação que muda as pessoas. As pessoas não vão virar anjos ou vão virar demônios porque desencarnaram, elas vão continuar sendo as mesmas pessoas, com a mesma personalidade, o mesmo jeito de agir que agia aqui no plano da matéria. Tá? Essa mudança é apenas a mudança vibratória, em que o corpo fica e o espírito se desliga do corpo. Tá certo? Então vamos lá, continuando agora o nosso segundo slide. Lá no livro Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, ele diz assim: desencarnar é libertar. A desencarnação é o fenômeno da libertação do corpo somático por parte do espírito, que por sua vez se desimanta dos condicionamentos e atavismos materiais, facultando a si mesmo liberdade de ação e de consciência. Então, desencarnar é nos libertarmos dessa prisão onde nós vivemos. O corpo, ele é uma prisão, tá? Ele nos imanta a muitas necessidades da matéria. Então, muitas vezes, nós acabamos tendo comportamento necessários à vida material. E nós temos também os nossos pensamentos e sentimentos espirituais, a nossa vontade de nos conectarmos com a divindade, de termos outras atitudes, às vezes mais fraternas, né? E muitas vezes de estudarmos a espiritualidade, muitas vezes nós não conseguimos, às vezes, muitas atitudes espiritualizadas, porque nós temos uma influência muito grande dos habitantes desse planeta, que via de regra nós somos todos atrasados, porque é um planeta de expiações e provas. Nós temos influência da matéria, que abafa os nossos verdadeiros sentimentos, sejam eles, por mais que sejam espiritualizados, nós ficamos muito abafados, porque nós nos deixamos envolver pela influenciação das pessoas. E quando nós nos desligamos, quando o espírito consegue sair da matéria, ele fica muito mais lúcido, ele consegue se conectar melhor com a espiritualidade, ele consegue verificar as dificuldades que ele passou aqui e que ele ainda passa. Ele se desliga muitas vezes de preconceitos, ele se desliga muitas vezes de comportamentos mais materializados. Por quê? Porque ele vai estar mais livre para pensar, para raciocinar, para compreender toda a situação que acontece aqui no plano da matéria. A visão do espírito, ela se torna diferente, ela não fica tão abafada, mesmo porque dali um tempo ele vai saber o que é que ele veio fazer aqui nesse planeta, o porquê que ele passou por determinadas dificuldades, por determinadas situações, que estão todas ligadas aos nossos resgates do passado. São todas provas e expiações que a gente vem aqui em momentos de reencarnação na matéria, para nos melhorarmos, né? Para cada vez mais buscarmos essa conexão com Deus e com o próximo, seguindo sempre o mandamento maior, né? De amar a Deus acima de todas as coisas e fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse. E essas são as oportunidades que nós temos na reencarnação. E ela tem um período de tempo. Como a gente costuma dizer, o nosso corpo tem um prazo de validade. Tudo que é matéria tem prazo de validade. Desde que seja um eletrodoméstico, um carro, não é, uma roupa,
tem prazo de validade. A matéria, ela também tem prazo de validade. Nós vamos ter que entregá-la para aquilo que é da matéria mais cedo ou mais tarde. E o nosso espírito vai se ver livre, com novos horizontes, para ele poder viver numa nova pátria, que é a verdadeira pátria. Tá? Vamos para o próximo slide, então. O processo da desencarnação. Tá lá no Livro dos Espíritos, tá? Na pergunta 155. O processo da desencarnação. Como que se dá esse processo? A separação da alma e do corpo. Então tá lá. Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. A alma, ela se desprende gradualmente. Não é assim, tchá, cortou com a tesoura e sai. Não é assim, tá? Os laços, eles se desatam. Eles não se quebram. A morte é a destruição somente do corpo. O desprendimento da alma do corpo, ele pode ser rápido ou durar dias, semanas, até meses. Quanto mais identificado com a matéria, mais penosa é a separação. Então, o que ele diz aqui no começo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Então, o que acontece? O nosso corpo vai ficando doente, nós temos várias doenças, nós vamos ficando velhos, o corpo vai ficando velho, assim como qualquer eletrodoméstico da nossa vida vai ficando velho, que tem que trocar. A gente vai fazendo remendo, não é? Vai fazendo cirurgia aqui, vai colocando uma coisa ali, vai remendando alguma coisa lá, mas vai ficando frágil, né? Muitas vezes acontece um acidente, que também de repente vai romper essa ligação do corpo com o espírito. Então são várias formas. Quando essa ligação entre o corpo e o espírito enfraquece, é quando vai dar-se início à desencarnação. Mas a alma, ela não se desprende de repente. A morte, ela não acontece assim, vapt-vupt. Existe todo um processo em que esses laços vão sendo desatados pelos médicos espirituais que são designados para cuidar da desencarnação. Os cientistas, né, os trabalhadores espirituais, os nossos protetores, eles vão nos desligar gradualmente, tá? Então, todos nós, no momento da desencarnação, sempre estaremos amparados. A desencarnação é como se fosse uma cirurgia, em que vai se desatar o espírito do corpo. E nós sempre estaremos em companhia dos nossos protetores, dos nossos irmãos que são especializados. Agora, depois disso, para onde a gente vai? Se nós vamos continuar na presença deles, dos nossos protetores, ou não, aí vai depender das atitudes que nós tomarmos nessa vida. De toda a nossa jornada, o que é que nós fizemos. Porque não é porque eles vêm nos auxiliar na desencarnação que nós vamos ficar na companhia deles, né? Porque a cada um será dado conforme o seu merecimento. Aquilo que eu plantei durante a vida, eu vou ter que colher. Seja nessa vida ou após ela, ou no mundo espiritual, ou até na outra próxima encarnação, tá certo? Então, muitas vezes essa desencarnação, esse desprendimento da alma e do corpo demora. Quanto mais materializado é a pessoa, o espírito, ele é mais ligado apenas aos problemas da matéria, ele é ligado aos vícios em que ele está acostumado, mais dificuldade ele tem para se desprender do corpo. Nós sabemos de espíritos extremamente materializados que eles não querem abandonar o corpo de jeito nenhum, e a espiritualidade tem uma dificuldade enorme para desatar esses laços, que eles vão seguindo o corpo, eles são enterrados junto com o corpo, eles chegam a sentir, inclusive, os vermes comendo o corpo, porque eles não querem se desligar. Eles têm pavor da morte, eles não querem abandonar a vida, e eles ficam ligados magneticamente, imantados ao corpo, justamente pela percepção materializada que eles têm da vida. Muitos nem sequer acreditam que existe a desencarnação. Muitas pessoas acham que vai morrer, que vai dormir, não é? Que vai descansar. E a gente tem até esse hábito de falar, né? Descanse em paz. Tem até aquela piadinha do cara que chegou lá no plano espiritual, né? O mentor estava esperando lá na porta do céu e ele perguntou assim, onde é o meu quarto? Aí o mentor falou, quarto? Mas que quarto? Para que quarto? Uai, eu acabei de desencarnar, desencarnei.
Sim, mas o que tem a ver a desencarnação com o quarto? Não, porque todo mundo diz que é para eu descansar em paz. Eu quero descansar, porque eu desencarnei até antes de me aposentar. Trabalhei a vida inteira. Agora eu preciso descansar, né? Porque o pessoal não fala lá na Terra, descansa em paz, né? Descansou. Então eu quero saber onde está o meu quarto. Aí o mentor falou, sinto muito, mas aqui não tem quarto. Aqui o que tem aqui é trabalho. E aí ele, mais trabalho? Então é só para a gente entender o seguinte, nós não vamos descansar no plano espiritual. O plano espiritual é um local muito mais ativo, de muito mais oportunidades de estudo e trabalho do que na matéria. Porque na matéria nós precisamos parar várias vezes ao dia para que o nosso corpo tenha a energia necessária para trabalhar. A gente precisa parar para comer 3, 4 vezes ao dia, a gente precisa parar para dormir, para refazer as energias. O espírito não. O espírito ele é totalmente livre para ficar 24 horas em atividade, seja no bem ou no mal, né? Depende do que ele quer fazer. Porque ele não tem essas necessidades, a não ser de início. Mas isso a gente vai ver numa próxima oportunidade, né? Então, quanto mais ligado à matéria, mais doloroso vai ser a desencarnação. Até por isso que a gente tenta esclarecer as pessoas, para que elas auxiliem, inclusive, os mentores. Porque quando a gente sabe o que vai acontecer conosco, nós auxiliamos os mentores no momento da desencarnação. E quando nós procuramos melhorar as nossas atitudes, procuramos ser uma pessoa melhor, muito mais fácil, porque muito mais em sintonia com os bons espíritos nós ficamos. Então aí é muito provável que depois que eles nos auxiliarem no momento da desencarnação, nós sigamos junto a eles. Porque senão eles nos auxiliam na desencarnação e quem vai estar nos esperando são os nossos inimigos, são aqueles companheiros dos nossos vícios que nós tivemos na nossa vida encarnada e são eles que vêm nos buscar para que a gente continue fazendo parte dessa turminha, tá certo? Continuando então com os nossos slides aqui. Que sensação experimenta a alma no momento em que ele se reconhece estar no mundo dos espíritos? Também é uma pergunta do Livro dos Espíritos, está? Pergunta 159. Depende. Se ele praticou o mal, impelido pelo desejo de praticar, no primeiro momento ele se sentirá envergonhado de haver praticado esse mal, porque vem aquela assim, quando você percebe que desencarnou, a primeira coisa que vem é o sentimento da oportunidade que você teve aqui na Terra. Isso é para todo espírito. Quando ele já percebeu que ele desencarnou, que não tem mais como voltar, a primeira coisa que vai vir à mente dele é o que foi que eu fiz com essa oportunidade que eu tive. O que eu fiz? E aí passa como um filme na mente dele. A oportunidade perdida, o bem ou o mal que ele fez. E aí a vergonha é horrorosa, como dizem eles, né? De não ter feito nada ou de ter feito o mal. Agora, com a alma do justo, aquele que praticou o bem, essas coisas se passam de modo muito diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Quando nós temos a nossa vida de uma forma correta, né, sem prejudicar ninguém, tentando sempre auxiliar o próximo, nós saímos daqui com a consciência tranquila. E não existe maior felicidade nem maior alegria do que nós chegarmos no plano espiritual com a missão cumprida. Porque nós seremos cobrados. E a maior cobrança não são dos nossos amigos espirituais, a cobrança nossa é da nossa própria consciência. É a consciência que vai nos cobrar. Porque todos nós sabemos o que nós temos que fazer em qualquer parte do universo. Nós sabemos que nós temos que ser fraternos. Todo mundo conhece a lei divina, a gente já é criado com ela. Ela já vem dentro de nós. A lei do amor fraternal, ela já está inserida no nosso espírito. Mas nós nos deixamos envolver pela matéria. Nós nos deixamos envolver pelos nossos interesses, pelas nossas conveniências. E nós passamos a vida achando que nós não vamos desencarnar. A gente acha que isso só vai acontecer com os outros. Agora, quando começa a pipocar na nossa família, né? Quando começa a desencarnar o pai, a mãe, o irmão, e aí você já vê que você já está, né, ladeira abaixo, que você já está também chegando a sua hora, a gente começa a ficar preocupado. E tem uns que não, nem ficam preocupados, mas vai chegar da mesma maneira. E depois é lá no plano espiritual que vai acontecer a cobrança da consciência. E aí você vai se perceber envergonhado
ou aliviado, né? Fica a critério das atitudes de cada um. Continuando para o próximo slide. Também do Livro dos Espíritos, já a pergunta 165 sobre a perturbação espiritual. Quando o espírito acorda, né, lá, por ocasião da morte, é tudo confuso, né? Quando ele acorda de início, é tudo muito confuso. Ele não sabe direito onde ele está. A alma, ela precisa de um tempo para entrar no conhecimento de si mesma. É como se a gente estivesse saindo de uma cirurgia, né? Quem já saiu de uma cirurgia longa, sabe como que é o acordar. Acorda meio grogue, sem saber direito onde é que está, né? Ou então quando você dorme muito. Porque dormir, vocês sabiam que dormir à noite também é uma forma, um exercício de desencarnação? Porque é isso que acontece. Quando nós dormimos, o nosso espírito, ele se liberta do corpo. E ele vai ter atividades durante a noite que são do interesse dele. Quem faz o bem se afiniza com os espíritos do bem, durante a noite o seu espírito se emancipa, ele sai do corpo e vai para o local que é da sua afinidade. Quem faz o mal, mesma coisa. Durante a noite, ele junta com a turminha lá que gosta de fazer o mal e o espírito vai. Essa é assim, vamos dizer, o exercício da desencarnação. A diferença é que de manhã o espírito retorna para o corpo. O laço dele não é desatado. Mas na desencarnação, o espírito não retorna para o corpo. É como se ele se adormecesse, mas os laços desse espírito são desatados e aí ele não retorna para o corpo. Mas ele continua do lado de lá, do mesmo jeito que ele fez todas as noites. Só que vai chegar uma noite ou um dia em que ele não retorna mais. Essa é a única diferença. Apenas desatar os laços que ligam o corpo ao espírito. Ela se acha meio que aturdida, né? Fica meio... A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria. Então, aqueles que são socorridos, né? Que no momento da desencarnação seguem junto aos mentores, geralmente são levados para os hospitais, né? Para os locais de refazimento no plano espiritual, até que vá desaparecendo essa influência da matéria. Porque nós desencarnamos e ainda sentimos algumas necessidades. Nós vamos ter vontade de comer, nós vamos ter vontade de usar banheiro, né? A gente ainda vai ter, porque é muito forte a influência da matéria. O espírito, ele não desencarna e ele já entra na espiritualidade como por encanto, já sem as necessidades materiais, salvo espíritos muito evoluídos, né? Os espíritos mais evoluídos que passaram por essa terra, eles têm consciência até do que eles estão fazendo aqui, eles mesmos trabalham na espiritualidade de uma outra forma, assim como espíritos como Francisco de Assis e outros tantos espíritos evoluídos que passaram por aqui, alguns que recebem o nome até de santos, né? Os espíritos mais iluminados, eles são menos ligados à matéria, então quando eles desencarnam, eles recobram a lucidez quase que imediatamente. Mas nós, né, a grande maioria da humanidade, né, 99,9%, que somos ainda espíritos atrasados e ligados à matéria, nós demoramos um tempo para nos adaptarmos e a nossa mente ter a lucidez de nós percebermos que nós estamos no plano espiritual. Por isso a importância de nós sermos acolhidos, recebidos pelos nossos mentores e de termos, não é, o mérito de sermos socorridos num hospital, de não ficarmos na companhia dos nossos irmãos, muitas vezes inferiores, que vêm nos buscar porque foram a nossa companhia na nossa vida da matéria. Qualquer um dos dois demora um tempo para se localizar no plano espiritual, igual a gente estivesse acordando de um sono muito profundo ou então saindo de uma anestesia. Próximo slide. Influência na duração da perturbação. O conhecimento do espiritismo, ele exerce uma grande influência na duração da perturbação, visto que o espírito, ele já conhece a sua situação. A prática do bem e a consciência pura são as que mais influência exercem. Então, a desencarnação, ela vai ser tanto mais tranquila ou mais difícil de acordo com o nosso conhecimento. Por isso que os espíritos sempre nos dizem que é necessário que a gente leve a informação para todos os nossos irmãos sobre a desencarnação, mesmo que não queiram ouvir.
porque vai acontecer com eles. E a gente vai disparar essa informação para quem quiser e para quem não quiser ouvir, porque quando desencarnar vai ver que é verdade. E vai lembrar de, fulano falou para mim, eu aprendi isso na casa espírita, eu aprendi isso num livro espírita. Porque inclusive facilita, sabe, todo o trabalho que os espíritos têm conosco no momento da desencarnação. Porque eles dizem que nós damos muito trabalho para desencarnar. A maioria desencarna como mendigo espiritual, chega lá no plano espiritual totalmente atordoado, precisam de internamento. A gente não chega lá disposto a trabalhar, disposto a ajudar, a gente chega lá precisando de ajuda, e não é assim que tem que ser. Nós temos que chegar no plano espiritual, passarmos por um período muito breve de recuperação e já colocar a mão na massa, continuar trabalhando, fazendo o bem, porque no plano espiritual tem muito mais coisa para fazer do que aqui. Então, quando a gente conhece, a gente tem certeza de que a vida continua e que a desencarnação é algo absolutamente tranquilo, natural, nós facilitamos a nossa desencarnação. E quando a gente faz o bem, praticando o bem na nossa vida, o auxílio ao próximo, as pequenas coisas que Deus pede para nós, é muito mais fácil da gente desencarnar sem tantos atropelos, sem tanto sofrimento, sem dar trabalho para a espiritualidade que nos auxilia. Porque a gente se adapta muito rapidamente e nós seguimos adiante com a nossa vida, com todas as atividades que nós temos para fazer, porque o espírito ele é operoso, ele é totalmente lúcido no plano espiritual, ele vai para as escolas, ele vai para os trabalhos, ele vai aprender coisas novas, ele nunca fica inativo, a não ser os irmãos, né, inferiores que querem ficar na matéria. Aí eles vêm, continuam perturbando família, continuam perturbando aquele grupo onde ele participava dos viciados, continuam fazendo parte de grupos de maldade que querem prejudicar cidades, países, até o planeta. Então, cada espírito tem o seu grau de evolução ou de involução. Existem aqueles baderneiros, aqueles, né, que gostam de ficar à toa, até vagando pelas ruas, que gostam de perturbar a família. Existem as grandes mentes voltadas para a maldade, que tentam perturbar a harmonia do planeta, assim como existem os espíritos evoluídos, né, em diversos graus de evolução, desde o nosso mentor até os espíritos chegarem na classe de espíritos puros, que até hoje só o Cristo. Não é? Mas nós chegaremos lá um dia. O que nós conhecemos de mais puro hoje é Jesus, mas diante de todas as escalas dos espíritos, nós estamos também fadados a chegar até lá, porque Deus quer a evolução para todos os seres. Continuando. A duração dessa perturbação, quando eu desencarno e eu acordo lá meio perturbado, ela é muito variável, né? O tempo que dura a perturbação que se segue após a morte. Ela pode ser de algumas horas, como também de muitas vezes e até de muitos anos. Aqueles que desde quando viviam na Terra se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são em que menos longa a perturbação é. Porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Por isso que a gente fala da necessidade de nós estudarmos sobre a desencarnação. Porque ela vai acontecer com você, ela vai acontecer com seus entes queridos, com seus conhecidos, com seus amigos. Ninguém fica para semente, não. Todo mundo vai desencarnar, é a coisa mais certa da nossa vida. Você só sabe a data que você nasceu, não está lá na sua carteira de identidade? Mas quando você vai morrer, você não sabe. E pode ser hoje à noite, depois dessa palestra, não é? Pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, daqui 20 anos, porque nesse exato momento tem milhares de pessoas desencarnando no nosso planeta. Não é por causa do Covid-19, não. Milhares de outras doenças. Nesse exato momento tem milhares de pessoas desencarnando de todas as idades. Desde recém-nascido até antes de nascer, até pessoas idosas. De todo tipo de doença em todos os países do mundo. Daqui a pouco vai ser alguém da sua família. Então nós precisamos compreender para que nós não fiquemos perturbados no plano espiritual. Para que a gente não dê trabalho, não tenhamos dificuldades, né, de sofrimento, de ficarmos apegados à matéria e que possamos também auxiliar os mentores a nos desligarmos, a nos ensinar como viver, porque muitas vezes nós temos que aprender a viver no plano espiritual. Do mesmo jeito, quando a gente muda de país, a gente tem que ir se adaptando aos poucos, num país novo. Quando a gente sai dessa desencarnação, que a gente vem com o esquecimento, a gente fica muito abafado, apegado à matéria, a gente precisa de um tempo de adaptação lá, certo? Mas isso vai depender do conhecimento que você tem e da aceitação de como é a vida no plano espiritual.
Quanto menos você acredita e quanto mais apegado à matéria você fica, maior é o sofrimento para você conseguir se adaptar lá no plano espiritual. Então, continuando com o nosso próximo slide, né? Os tipos de desencarnação. Existem vários tipos de desencarnação. Existe o desencarne natural, pela velhice, falência dos órgãos, não é aquilo que eu disse, tem prazo de validade, né? Os nossos órgãos não vão durar para sempre. Então, eles vão envelhecendo e chega uma hora que às vezes a pessoa tem uma parada cardíaca, né? Ela tem algum problema, ela nunca teve uma doença, mas o organismo dela não vai aguentar mais do que aquela carga energética que ela teria que viver aqui na Terra, tá? Por acidente, que também está programado, nenhum acidente é por acaso. A gente cansa de ver, né, que as pessoas que sofrem um acidente, aquele que estava para viajar acaba desistindo, as pessoas que de repente não iam pegar um voo ou um carro ou fazer uma viagem, um ônibus, resolve sair correndo em cima da hora para ir. Então, os acidentes, eles são programados, é necessário que essa alma, que aqueles espíritos desencarnem dessa forma, porque tudo tem a ver com o resgate de histórias em que viveram no passado, tá? Por homicídio, também o homicídio, ele é programado, tá? Ah, mas a pessoa vem programada para matar? Não. O ser humano, ele não vem programado para matar. Ah, você vai reencarnar, vai matar fulano. Não, não é assim. Na verdade, o homicídio ele é contra a lei divina. Mas acontece que a espiritualidade conhece o nosso comportamento. E eles sabem dos nossos pensamentos e da nossa probabilidade de tomar determinadas atitudes em algumas situações. Então, aquela alma que em vidas passadas cometeu um homicídio, que transgrediu a lei divina, prejudicando o seu próximo, ele vem no programa reencarnatório dele para desencarnar através de um homicídio, para resgatar uma dívida do passado. Então, muitas vezes ele é colocado numa situação em que ele vai levar um tiro, por exemplo, uma facada, ou alguém vai fazer algo com ele, mas não que aquela pessoa estivesse determinada a fazer. Quem está disposto, quem já veio com o programa para desencarnar dessa forma, ele vai desencarnar. Vamos supor que aquele ser que vai e fosse dar um tiro, de repente, naquele momento, ele desiste. Fala, mas se ele desistiu, porque ele tem o livre-arbítrio, tá? Ele pode desistir. Naquele momento, a espiritualidade foi vendo que ele tinha um comportamento agressivo e que ele seria capaz de atirar. Mas se naquele momento, aquele ser desistiu, se arrependeu, teve caiu a ficha, como a gente diz por aí, ele desistiu de fazer, nossa, que maravilha, vai ser ponto positivo para ele, nossa, ele progrediu, ele não fez aquilo que era da intimidade dele. Ah, mas o outro então não morreu, né? O outro não desencarnou, ele não precisou pagar. Não, não vai ser assim. Lá na frente, ele vai encontrar uma outra situação que vai fazer com que ele desencarne de acordo com o programa, que seria, por exemplo, é um exemplo, levar um tiro. Por que vocês acham que tem bala perdida? A bala não é perdida, ela é achada, ela acha o alvo dela. Tá certo? Então a pessoa vai desencarnar da forma que foi feito o programa. O resgate nosso, aquilo que nós dizemos novamente, o plantio é livre em todas as encarnações, mas a colheita é obrigatória. Então mesmo o homicídio que as pessoas, ah meu Deus, eu quero justiça, se você for ver a história daquela pessoa que desencarnou daquela forma, ele é que atraiu para ele aquela situação. Aquele espírito que atirou, não se preocupa que vai chegar a hora dele. Porque todos nós vamos ter que resgatar as nossas atitudes. Tá certo? Mas aquele que desencarnou, ele já está livre do erro que ele cometeu. E é claro que também vai depender de como ele vai ficar no plano espiritual. Aí que já é uma outra história, aí já entra na aula de obsessão, são processos obsessivos. Se aquele espírito, aquela pessoa que desencarnou por um tiro, ele acorda no plano espiritual, ele reconhece todo o erro dele, porque a gente relembra do passado, depois que a gente passa do período de perturbação. E ele perdoa, que maravilha!
É paz de consciência, é vida que segue para novos aprendizados. Mas se ele ainda está no mesmo nível do agressor, ainda é materializado, ainda está envolvido com ódio e com vingança, aí, meu filho, vai piorar de novo a situação, né? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Mas vocês podem ter certeza que o homicídio, ele também está no programa do plano espiritual. A pessoa precisa desencarnar daquela forma. Não é injustiça, tá? Outro tipo é por doença. Todas as doenças também estão dentro do nosso programa reencarnatório. Porque vidas e vidas a gente vem cometendo atrocidades com o nosso corpo e com o nosso irmão. E muitas vezes através do pensamento. E nós aprendemos dentro da doutrina espírita, que isso já é uma outra aula também, a questão do pensamento bom e do pensamento mau. Tudo que é pensamento ruim, ele é contra a lei divina, porque no universo não tem espaço para maldade. A gente pode até soltar a maldade no universo, na atmosfera, mas ela vai voltar para a gente, porque ela não tem para onde ir. E toda vez que nós enviamos um pensamento de maldade para alguém, aquilo intoxica todo o nosso organismo. É como se fosse um veneno que eu fosse jogar para alguém. Só que o primeiro a ser envenenado somos nós. Porque ele passa por toda a circulação. O pensamento ruim, o desejo do mal para outra pessoa, qualquer tipo de sentimento anticristão, antifraterno, que vai contra a lei divina, ela intoxica o nosso corpo e a nossa alma. Eu posso desejar para o outro, mas o primeiro que bebeu o veneno fui eu. E aquilo vai minando o nosso organismo, o nosso perispírito. E nós, que a gente pode ver os tipos de pensamento que a gente tem hoje, no século XXI, você imagina o que é que nós não pensamos em outras vidas, quando a gente ainda era mais animalizado, que a gente desejava sempre o mal. Se nessa aqui a gente já desejou tanto, você imagina o que tem nas outras. Então a gente vai intoxicando o nosso organismo. E é necessário expurgar isso daí, vida após vida. São quando as doenças se instalam. As doenças vão se instalando, seja o câncer, seja qualquer doença que vai afetando o nosso órgão. E também diante das nossas atitudes. Se eu fui uma pessoa que eu fumei absurdamente em outras encarnações, que eu fui viciada, né, em droga, em crack, tudo que eu fui prejudicando o meu perispírito, o meu corpo, vai ficar essa marca. Com que eu preciso trazer uma próxima encarnação para expurgar, para limpar o meu perispírito. Porque nós somos, né? Nós somos feitos de três. Nós temos espírito, perispírito, que é o intermediário entre o espírito e o corpo corpo. Que essa também é uma outra aula para a gente entender como que nós afetamos o perispírito, que é esse intermediário. E o perispírito ficando afetado, ele vai numa próxima encarnação trazer essas doenças, esses abusos que nós tivemos em outras encarnações para aparecer no corpo. São todas as doenças, né? As doenças de coração, as doenças em todos os órgãos do corpo, as doenças mentais. Então, todas as doenças, e os espíritos costumam dizer que a doença, quando a gente tem a doença física, que nós ficamos acamados, né? Que nós ficamos com problema, não saímos de médico, ela é um tratamento de beleza para a alma, porque quando nós ficamos doentes, nós começamos a refletir na nossa vida. Nós nos tornamos mais humildes, nós nos tornamos mais fraternos. A doença, ela é a cura da alma. O corpo vai aparecer um dia, mas a alma vai estar se curando da sua arrogância, da sua prepotência, não é? E nós vamos nos tornar seres melhores. Vocês podem ver e tiveram experiência muitas vezes na família ou com conhecidos, que quando que uma pessoa teve uma doença grave, depois que ela melhorou, que ela até se recuperou, em muitos casos se recupera, o quanto que ela voltou a ser uma pessoa melhor, né? É óbvio que isso daí também é muito relativo, porque existem outras pessoas que continuam do mesmo jeito, né? Mas isso é de cada um, né? Se a gente quiser melhorar, se a gente quiser ter uma boa saúde, se nós quisermos ter uma vida feliz, nós queiramos ou não, nós temos que mudar a nossa atitude perante o mundo. Temos que ser mais fraternos. E tem um outro tipo de desencarnação, que é o suicídio, tá? Então, eles continuam dizendo aqui no livro Consolador, de Emmanuel, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Então, aquilo que nós falamos aqui, o desencarne pela velhice, pelo acidente, homicídio e doença estão no programa espiritual. Agora, o suicídio, aí é uma outra história. O suicídio é a maior tristeza, a maior agressão consigo mesmo, não com a divindade, mas principalmente consigo mesmo, com a oportunidade que Deus nos deu,
né, em que a infelicidade do espírito é inenarrável. O espírito que se suicida, o que o aguarda na vida após morte, né, quando ele retorna para a espiritualidade, é um sofrimento terrível. Os espíritos de suicidas, eles relatam, né, quando eles, depois que passa um tempo, eles são socorridos, né, a dificuldade que eles tiveram, o sofrimento horroroso que eles têm lá. Que, em primeiro lugar, eles percebem, no momento em que eles cometem o desatino, no caso, por exemplo, um tiro na cabeça, não é verdade? Eles vão ficar anos paralisados nessa situação, sentindo essa mesma dor. Porque todos nós, a gente vem com uma carga energética. Cada um de nós vai desencarnar em determinado tempo. Então, antes de nós reencarnarmos, é colocado no nosso corpo físico uma espécie de uma carga energética, uma energia que vai durar o tempo que for programado para a nossa encarnação. Vamos supor que, mais ou menos, em torno de 60 anos eu tenho que desencarnar. Então é colocar uma carga energética no meu organismo em que ele vá suportar viver na matéria até mais ou menos 60 anos. Se eu me suicido aos 40, eu dou um tiro na minha cabeça, eu me suicido aos 40, eu tinha uma carga energética no meu organismo de mais 20 anos. E que ela não se dissipa, porque ela fica impregnada no perispírito, que o perispírito também é uma parte material, que é aquele elo que nós falamos entre o espírito e o corpo, que a gente vai estudar mais para frente, que também faz parte da nossa escola de estudos espíritas, também é um ensinamento mais básico da doutrina. O que vai acontecer com esse espírito? Ele vai se encontrar no plano espiritual, ele vai ver que a morte não existe, e muitas vezes ele será levado a um local chamado Vale dos Suicidas, onde ele precisa expurgar o tempo que falta para tirar essa energia do perispírito dele, que seriam de mais 20 anos. Porque ele estava programado, era a programação dele, desencarnar aos 60. Ele, por teimosia, por rebeldia, né, por desespero, seja o que for, que ele não conseguiu levar adiante a sua jornada, ele se suicidou aos 40, ele vai passar por 20 anos num estágio desse sofrimento inenarrável. Mas sofrimento que ele trouxe para ele mesmo, porque é o livre-arbítrio. E eles contam que é a pior coisa que poderia acontecer. Eles ficam 20 anos ouvindo aquele tiro e sentindo aquela dor, porque ele paralisa a história da vida dele ali. Ele não vai nem para frente, nem para... Ele parou ali, porque geralmente a pessoa que se suicida, ela não pensa que vai existir uma vida após a morte, né? Ou então ela está envolvida por um processo egoísta muito grande, que ela só pensa em si, porque ela não quer enfrentar os problemas nem as dificuldades. Então, o espírito ele fica paralisado. É um sofrimento inenarrável. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro Memórias de um Suicida, procurem ele que vocês vão ver o depoimento de Camilo Castelo Branco, que era um poeta português. Ele usa um pseudônimo nesse livro e ele se suicidou porque ele ficou cego. E vocês vê, um dos depoimentos que os espíritos trouxeram através dos médiuns, né, aqui para nós encarnados, falando do sofrimento imenso, e aí o maior sofrimento, às vezes, quando eles são socorridos, é ver também o estrago que eles fizeram na família. Eles se tornam responsáveis, com uma atitude impensada dessa, também pelos desequilíbrios familiares, porque muitas vezes deixam os familiares num estado de remorso terrível. Os familiares que não conhecem, né, a verdadeira jornada, o verdadeiro sentido da vida. Porque nós não podemos nos sentir culpados pelas atitudes de nenhum irmão nosso, seja familiar ou não, a não ser quando você o prejudica, né? Quando você incita ele a fazer a maldade. Mas a partir do momento que você educou de uma forma correta, que você teve uma vida normal, cada ser da sua família que não te pertence, ele tem o livre-arbítrio. E ele pode tomar a atitude que ele achar melhor, dentro do conhecimento da vida dele. E é óbvio que ele vai arcar com as consequências, porque toda ação tem uma reação. Toda atitude que nós tomamos, ela vai ter uma consequência. Ninguém está perdido. Agora, existe um período maior ou menor de sofrimento, que a gente não gostaria que acontecesse com os nossos irmãos. Mas são eles que vão buscar esse tipo de experiência que eles precisam, que é muitas vezes na dor, e muita dor, na dor inenarrável, que um dia vai passar, né? Mas ela pode demorar mais ou demorar menos,
conforme a atitude que nós tomamos, porque nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e teremos que prestar conta para o nosso Criador. Então, continuando com os slides. Como deve ser o nosso comportamento mediante a desencarnação? Emitir para os desencarnados pensamentos de respeito, de paz, de carinho. E isso, perante a desencarnação, principalmente também quando nós estamos num velório, né? Porque o nosso planeta Terra ainda precisa de velório, de ficar ali, né, cultuando o corpo. Em planetas mais evoluídos não existe isso. Não há necessidade, porque todo mundo sabe, nos seres mais evoluídos, que o corpo é como uma roupa. Eu não fico velando a minha camiseta a hora que ela não servir para mais nada. Eu não vou enterrar a minha camiseta, né? O corpo é a mesma coisa, é uma roupa provisória que o espírito está usando, né? Mas nós ainda, no nosso nível evolutivo no planeta Terra, nós ainda cultuamos, né? Necessitamos de estar ali com o velório e enterrar e ficar indo visitar lá, né, o túmulo. É um sinal de respeito? Até é. Que a gente vai entender que não tem necessidade disso, mas isso aí já é um outro nível quando a gente estiver mais evoluído. Mas, por exemplo, no enterro, ele continua aqui, ó, ensinando pra gente. Calar anedotas, galhofa em torno da pessoa desencarnada. Quantas vezes a gente vai no enterro, né, e só escuta aquele monte de tititi, não é? Aquele seguinte, a pessoa não foi boa, ai, mas era uma pessoa tão boa. Mas você sabe que ela não foi, não. Mas tudo bem, falar que é boa é melhor do que você ficar falando que ela ficar lembrando das maldades que ela fez. A nossa posição num velório ou diante da desencarnação, da notícia de uma desencarnação, tem que ser de respeito, de carinho por aquela alma, né? Porque sendo bom ou não, ele vai acabar com as consequências. Nós temos que cuidar das nossas. Das dos outros, nós temos que ter piedade, nós temos que orar, fazer prece para que ela melhore. Até as pessoas ruins que a gente vê na nossa vida, né? A gente tem mania de criticar, de falar mal, de desejar que morra, que aconteça uma tragédia aqui, né? A gente fica pensando mil coisas, mas aquela pessoa não presta. Aquela pessoa lá tem que acontecer isso, aquilo, que não está errado. Até para as pessoas que estão vivas, a pessoa faz o mal. E a gente, que jeito que a gente vai neutralizar o mal? É desejando o bem. Porque quando a gente emite um pensamento de maldade para aquela pessoa que já é má, nós fortalecemos a maldade nela. Sabe? Que a força do pensamento, nós aprendemos que ela vai atingir o alvo. E dependendo do que eu estou pensando, da qualidade do meu pensamento, ou eu ajudo a neutralizar aquele sentimento que a pessoa tem, ou eu ajudo a fortalecer. Então, quando eu desejo o mal para uma pessoa que já faz a coisa errada, eu fortaleço a maldade nela. É como se fosse um copo cheio de barro, sabe? Um copo cheio de barro. E que eu vou jogando mais barro. Aquilo vai piorando, vai aumentando. Agora, se a gente comparar um copo cheio de barro, que fosse uma pessoa má, e o meu pensamento de bondade fosse uma água pura e cristalina, eu vou jogando água naquele barro. Aquela água vai fazendo com que o barro fique mais fluido. E se eu for jogando água, faça essa experiência em casa. Aquele barro vai ficando diluído e vai saindo e vai desaparecendo até que chega uma hora, tanta água pura que você pôs, aquele barro não existe mais, porque ele se tornou cristalino junto com a água. Faz esse teste, coloca um copo de barro. E assim é o nosso pensamento com relação às pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Se nós queremos auxiliá-las, o nosso pensamento tem que ser de bondade, de prece, torcer para que aquela pessoa melhore e ir jogando água pura naquilo que está duro, naquilo que está maldoso, naquele barro que está impregnado, está seco, está compacto de maldade. Somente a água cristalina, que é o nosso pensamento do bem, vai fazer com aquilo lá vá se diluindo, com que a maldade vá desaparecendo. Por isso que tem aquele ditado lá, sabe? Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. E é verdade. E como nós somos eternos, pode levar o tempo que for, mas nós temos que fazer a nossa parte. Evitar conversações ociosas, tratos comerciais, comentários impróprios, né? Tem gente que aproveita o enterro para ir vender as coisas, né? Para fazer amizade com interesse, para tratar de negócio. Ali é necessário ter respeito, fazer prece, desejo do bem, para que aquela alma
ela tem a facilidade em se desencarnar, porque muitas vezes, e a maioria de nós somos espíritos materializados, muitas vezes aquele espírito está num momento de perturbação, ele ainda não desencarnou totalmente, ele está ouvindo os comentários que falam em volta dele. E é muito triste para o espírito ficar ouvindo, sabe? É todo mundo rindo, contando piada, ou fazendo comércio, né? Ou então ali comendo coxinha, salgadinho. Então, assim, não é uma festa ali, você entendeu? É um momento de respeito. Nós precisamos ficar em prece, desejando que aquele espírito se adapte, que ele seja amparado pela espiritualidade. Transformar o culto da saudade, expresso em coroa de flores, em donativos às instituições de caridade. Gente, o espírito, ele não precisa de um mausoléu de mármore. Ali só está o corpo, só está a tua camiseta velha que você, sabe, descartou. O espírito, ele continua lúcido e ativo no plano espiritual, e ele fica vendo os familiares muitas vezes fazerem mausoléu, levarem flores, gastarem horrores com flores. Às vezes criança desencarna, a gente vê pessoas que fazem como se fosse uma casa de brinquedo no cemitério, fica enchendo o tempo inteiro de brinquedo. Por que você não pega esses brinquedos e leva para crianças que estão vivas, que precisam, que estão abandonadas, que são pobres? É isso que a espiritualidade nos pede. A nossa saudade não pode ser uma saudade egoísta, em que nós fazemos foco apenas naquele ente querido que foi embora. Porque ele não te pertence, ele está numa outra dimensão, tentando viver a vida dele, que muitas vezes nós perturbamos com a saudade desesperadora, com o nosso pensamento que fica puxando aquele espírito, ele sofre com o nosso apego. Isso é uma outra aula que nós vamos ver no caso da obsessão também. Nós obsediamos os nossos entes queridos que vão embora porque nós não queremos deixar ele ir. E ele sofre porque o nosso telefone com os espíritos é o pensamento. Toda vez que a gente pensa, ele ouve. E muitas vezes ele está tentando se adaptar no plano espiritual e nós não deixamos. A gente fica chorando com aquela saudade desesperadora. Porque a saudade, ela realmente dói dos dois lados. Mas ela não pode ser uma saudade egoísta e nem uma saudade desesperadora, em que nós paralisamos a nossa vida, deixamos de viver, de enxergar o que se passa à nossa frente. E ficamos só mentalizando ele, mentalizando o nosso ser querido que foi embora. E a gente fica ali, sabe, gastando dinheiro com túmulo, gastando dinheiro exageradamente com flor, gastando dinheiro com brinquedo, não se desapega das roupas. Tem gente que fica anos e anos com as roupas, tanta gente precisando de roupa, e você fica guardando aquilo ali, que não modifica o quarto, que não doa nada. Isso é egoísmo. A saudade tem que ser, os espíritos nos orientam, que se a gente quer ser fraterno realmente, a saudade, ela tem que ser transformada em donativo para instituições de caridade que precisam. Isso é que o espírito quer, e com certeza é isso que o seu ente querido, depois que ele vai para o plano espiritual e que ele percebe o verdadeiro sentido da vida, e às vezes até que ele não fez nada e que ele gostaria de ter feito, porque a gente se arrepende quando chega no plano espiritual e teve uma vida inútil, através de você ele vai se sentir mais aliviado quando você começar a tomar alguma atitude mais fraterna para o próximo, porque você pode ter certeza que ele não precisa, tá? Continuando. Perante a desencarnação, continuando, né? Aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar ou discorrer sem afetação. Quando a gente for chamado a isso, né? Precisa fazer uma palestra, uma prece, alguma coisa, né? Não precisa ficar fazendo pose, né? E ficar todo afetado para todo mundo ficar olhando que você está ali, né? Desejando uma maravilha para aquele nosso irmão ali, e que de repente é até fingido, não é? Então, quando você for chamado, né, a discorrer sobre algo, sobre a vida dele ou alguma coisa, é interessante que você fale também sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência humana, né? Auxiliar ali no momento, for chamado, de repente alguém da família é chamado, ou alguém que você conhece é chamado para fazer uma prece ou uma orientação, e você já tem o conhecimento da doutrina espírita, falar ali no momento, né, que a morte não existe, para acalmar os familiares, não é? Que a vida continua, né? Breves palavras também, e pedindo o auxílio da espiritualidade, sem querer fazer um grande discurso, né? Sem querer aparecer, porque a gente é exagerado nos dois pontos, né? Ou às vezes a gente começa com fofoca a falar mal, ou então depois a gente quer dar uma
de pessoa muito entendida na coisa, e às vezes as pessoas que estão ali nem conseguem entender o que a gente está querendo dizer, tá? Então, a morte, ela exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. E isso é uma grande verdade. A maioria dos seres, é aquilo que eu falei no começo, não quer falar sobre a morte. Bate na madeira, Deus me livre, mas Ele não vai te livrar. Nós temos que ter um conhecimento, né, profundo e tranquilo, porque a morte é apenas uma viagem, ela não existe a morte na concepção da palavra, que morreu, acabou. Não acabou, acabou para o corpo, naquele momento. Tanto que ele vai voltar outras vezes em novos corpos através da reencarnação, né? Que é outra aula, né? As aulas são muitas, né? Porque muitos são os processos da nossa vida, né? Aqui encarnado na Terra. Então a morte geralmente ela é incompreendida, é por isso que as pessoas sofrem desesperadamente, porque não a compreendem. Porque a partir do momento que você a compreende de forma natural, você a aceita e acredita nessa viagem que essa alma imortal fez, e ela tem inclusive a possibilidade de estar de volta dali um tempo na família, né, para estar se tornando um protetor de vocês, ou virem fazer visitas, algumas vezes esporádicas, dependendo dos compromissos que ele assumir lá, e existe a imensa possibilidade que com certeza todos nós, se vivemos no mesmo nível de fraternidade, de bondade, nós nos encontraremos com essas almas, não é, com esses nossos familiares, porque de uma forma ou de outra, estando momentaneamente separados pela bondade ou pela maldade, todos nós iremos nos reencontrar um dia. Ninguém está perdido. Todas as ovelhas do aprisco de Jesus estarão juntas. E aquela que muitas vezes fugiu, ele vai lá, busca e traz de volta. Só o tempo que é diferente para nós estarmos todos juntos, mas estaremos. Continuando. A vida no além. Ao despertar no plano espiritual, o recém-chegado, ele irá se desfrontar com algumas realidades, né? Ele vai ver a visão panorâmica da sua última existência, ele vai saber tudo que aconteceu nessa, ele vai saber o porquê, não é? Ele vai ver essa sua última existência, tudo que aconteceu na vida dele e nas anteriores, quando for permitido, ele vai saber várias encarnações anteriores. Ele vai, de novo, aparecer com a sua forma antiga, né? Que muitas vezes... para quem tem evidência, ou até nos sonhos, quando nós temos, nós vemos os nossos entes queridos que já desencarnaram, da mesma forma que eles viveram, às vezes muito mais remoçados. Quantas pessoas comentam isso, né? Falam, sonhei com a minha mãe, mas ela estava tão bonita, ela estava tão moça. Então, geralmente, nós assumimos a nossa aparência dessa última encarnação, e alguns espíritos mais evoluídos podem escolher a aparência de alguma encarnação mais para trás ainda que eles gostavam, né? Mas isso já está num nível um pouco mais elevado, mas geralmente nós vamos aparecer para os nossos entes queridos com a aparência realmente da nossa última encarnação. Vai se encontrar com os espíritos afins, lá no plano espiritual. Os afins significa o quê? Que são bons ou os maus. Vai depender de como foi a conduta dele aqui na Terra. Se a vida inteira ele andou na companhia das pessoas ruins, é óbvio que a companhia espiritual que vai estar esperando ele lá também vai ser ruim. E se nós tivermos uma vida, né, uma vida decente, uma vida mais fraterna, uma vida mais amorosa, quem nos aguarda também são os nossos benfeitores espirituais, nós estaremos com os nossos afins, tá? Ele vai ver lá, ele vai ter uma analogia do meio espiritual com a paisagem terrestre. Ele vai ver que tudo lá é muito parecido com aqui. Que lá tem escola, que lá tem hospital, que lá tem cidade, que tem rua, que tem passarinho, que tem árvore. Porque, na verdade, não é lá que é uma cópia daqui. Nós, materializados, é que somos uma cópia de lá. Porque a verdadeira vida é lá. Tudo começou primeiro lá. E aí o ser humano, quando ele reencarna, ele vem com as lembranças, ele vai criando coisas. Ele vai criando as cidades, ele vai criando as escolas, ele vai criando, né? Todas as instituições que existem aqui no planeta Terra, na matéria, existem primeiro lá no plano espiritual. Então, quando a gente vai para lá, nós vamos nos deparar com todas essas analogias, né? Que tudo é igual, lá e aqui é igual. E ele vai se encontrar consigo mesmo, porque aí sim é que entra aquela questão da consciência. A cobrança nossa com a gente mesmo. Essa é a pior de todas. Porque dependendo do que a gente fez, vai vir o arrependimento, a cobrança da nossa consciência. De o que foi que eu fiz aqui nesse planeta. Não é? Bom, então continuando,
como que fica a situação do espírito lá no plano espiritual, depois que ele desencarna. Lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, ele diz assim, ele explica assim, dessa forma. Os espíritos adiantados, né, depressa se libertam de todas as influências terrestres e recuperam a consciência de si mesmo. O véu material rasga-se ao impulso dos seus pensamentos e abrem-se perspectivas imensas. Então o espírito, né, um pouco mais adiantado, não é evoluído, mas nós que buscamos fazer o bem, que temos uma percepção mais fraterna da vida, né, que se interessa pelo próximo, que se interessa em aprender o verdadeiro sentido da vida, de onde nós viemos, para onde nós vamos, como que é a vida após a desencarnação. Então, o que acontece? A gente mais rapidamente vai se integrando, vai se enturmando, por assim dizer, né? A gente vai se enturmando com o pessoal lá no plano espiritual, a gente vai adquirindo a consciência da gente mesmo, a gente vai verificando o porquê das coisas que aconteceram nessa nossa última encarnação, a gente vai tendo acesso às últimas encarnações e principalmente vão se descortinando para nós enormes oportunidades de progresso, de auxílio ao próximo, porque no plano espiritual também continua o auxílio ao próximo, muito mais do que aqui, porque os espíritos trabalham 24 horas para fazer o bem, né? Fora as possibilidades que nós temos de conhecer outros locais, outros seres, de estudarmos. Então, assim, as atividades no plano espiritual, elas são, assim, inúmeras, né? Como ele diz aqui, ó, abrem-se perspectivas imensas para nós que queremos continuar o nosso progresso, né? Agora, para os espíritos inferiores, eles conservam por muito tempo as impressões da vida material. Os seus gostos e até as suas necessidades imaginárias, como que se os amarram à terra. Depois, devagarinho, com o auxílio dos espíritos protetores, a sua consciência desperta, a sua inteligência abre-se à compreensão do seu novo estado. Então ele diz aqui o seguinte, muitos dos espíritos, né, quando desencarnam, das pessoas que desencarnam, e infelizmente é a grande maioria, elas demoram muito para perceber. Porque como a diferença é muito pouca, porque muitos espíritos falam, mas eu estou aqui, eu estou me vendo, eu estou sentindo fome, eu estou sentindo sede, porque é praticamente igual. Eles demoram, tem alguns, a gente na reunião mediúnica, a gente vê o quanto que os espíritos sofredores vêm assim, eles têm dificuldade. Muitas vezes a gente precisa incorporar no médium, para eles verem que o corpo não é deles. Porque eles não conseguem entender, sabe, o mecanismo da desencarnação, porque eles acham que mas eu estou sentindo fome, eu estou me vendo, eu sinto fome, eu sinto sede, sim. Extremamente materializado, nós ainda sentiremos sede e fome, mas conforme a gente for se desapegando da matéria, com o auxílio, porque mesmo o espírito mais ainda inferior, mesmo aquele que não conhece nada, o sofrimento dele vai ser maior, é óbvio, né? Ele vai estar muito mais apegado à matéria. Mas a partir do momento que ele vai se deixando, e que ele vai se questionando também, né? Muitas vezes no plano espiritual ele fica lá, ele vê que ele não consegue mais ficar, os parentes não ouvem ele, às vezes ele até volta para casa, ele conversa com um, não responde, conversa com o outro, alguns pensam até que enlouqueceram, outros que estão sendo desprezados pela família, né? E aqueles que têm um pouco mais de lucidez começam a se perguntar, nossa, mas tem alguma coisa diferente acontecendo. E os mentores muitas vezes estão ali do lado, mas ele é tão materializado que ele não enxerga. Mas com o passar do tempo, com a solidão, muitas vezes com o cansaço, até os espíritos muito ruins, muito maldosos, eles cansam de fazer maldade, porque a maldade cansa. O que não cansa é fazer o bem. Todo ser que é mal, um dia vai ser bom. Ele nunca mais vai voltar a ser mal. Aquele que um dia, que você aparentemente achou que foi bom e fez a maldade, é porque na verdade ele nunca foi bom ainda. Porque depois que ele se tornar um espírito bom, ele nunca mais vai fazer maldade. Porque todos nós estamos fadados à perfeição. Nós seremos pessoas boas, espíritos bons e evoluídos. Então, às vezes, até aquele mais inferior, ele cansa de fazer maldade. Ele começa a se perguntar no plano espiritual, né? O que existe além? Ele percebe que ele está desencarnado e ele pede socorro, sincero. E ele é socorrido. Um outro livro que a gente indica para vocês lerem também é o livro Nosso Lar, de André Luiz, né? Ali conta
a vida de um médico que desencarnou, né, que teve uma vida dentro da normalidade, mas mesmo assim ele cometia alguns pequenos deslizes, e o que aconteceu com ele no plano espiritual. É um livro muito interessante que mostra que ele passou um bom tempo no umbral, que é um local destinado aos espíritos que ainda estão ligados à matéria, mas que depois de muita reflexão, o espírito ele pede o auxílio a Deus, mesmo que ele tenha se afastado de Deus durante muito tempo, durante a vida de encarnado, uma hora a gente chega tão no fundo do poço que não resta outra solução, até para o ateu, de pedir socorro para Deus. E quando ele pede sinceramente, é o momento que os mentores conseguem ter acesso a esses espíritos e vão socorrê-los. Porque não é maldade. Ah, mas o mentor tem que socorrer todo mundo. Não é bem assim não, porque muitas pessoas não querem o auxílio. Do mesmo jeito que os encarnados, a gente quer dar conselho para o filho, ele não quer. A gente quer dar conselho para o amigo, ele não quer, não é assim? E nós temos que respeitar, porque a gente não pode pegar a pessoa pelo cabelo, né, e falar, você vai fazer assim? Não, não é. Existe o livre-arbítrio, certo? Então, os nossos mentores nos respeitam. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. A gente vai fazer o que a gente quer e vai colher também aquilo que a gente plantou. É óbvio que não vai ser para sempre. Assim, quando a gente chegar no fundo do poço, os espíritos dizem que o fundo do poço muitas vezes é o melhor lugar para certos espíritos, porque depois do fundo não tem mais para onde você ir. A hora que você chega no fundo, você só começa a subir. Aí você vai subindo, é quando você busca Deus, é quando você resolve se transformar, é quando você resolve se modificar. E aí você só sobe, você sai do fundo do poço e vai rumo à sua elevação espiritual. Então muitas vezes nós precisamos chegar nesse fundo do poço para ver que não tem mais nada e depois a gente começar a galgar a nossa evolução. Então assim, todos nós não estamos abandonados, só depende de cada um de nós ir mais rápido e sofrer menos, ou demorar mais e sofrer mais, né? Então, continuando mais um pedacinho, que a gente sabe que esse vídeo é longo, tá? Mas ele faz parte da Escola de Estudos Espíritas e a aula dura em torno de 1h30, 2 horas, não é? No nosso sábado. E tem aqui, já estamos no fim, por que os espíritas não temem a morte? Então tá lá no livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, no item 10, ele diz assim: a vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na sua plenitude e na sua realidade prática. Não há só a esperança, e sim a certeza que nos conforta. Nós sabemos que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições. Gente, a vida no plano espiritual é fantástica. Para quem quer seguir o caminho do bem, para quem, sabe, quer se tornar mais fraterno, quem quer ser útil. E mesmo os espíritos mais atrasados, um dia que eles realmente se dispuserem a seguir o caminho do bem, você vai ver o quanto que é fantástico. Né? Eu tenho inveja quando alguém desencarna, sabe? Que queria estar eu no lugar, porque quem me conhece sabe da dificuldade que eu tenho. Eu nunca gostei de estar encarnado, né? Mas a gente sabe que é a oportunidade necessária, né? Que a gente precisa estar aqui para melhorar diante dos débitos morais da gente de vidas passadas, né? Que são terríveis. Então a gente tenta melhorar. Mas nós temos a certeza absoluta, né? Como espíritas, para quem já colocou realmente dentro da sua alma conhecimento e sente isso, que é totalmente verdadeiro. Né? A vida no plano espiritual ela é fantástica, tanto que os espíritos ficam tristes quando a gente vem reencarnar, porque não sabe se nós vamos superar as nossas dificuldades, e dizem que quando a gente desencarna é uma festa no plano espiritual. Né? Eles nos aguardam porque a gente retorna com a nossa missão cumprida, se vivemos no bem. Né? Então assim, e para nós também não tem coisa melhor do que a gente poder desencarnar, chegar lá no plano espiritual com a mente e o coração leves, de não ter feito maldade, de não ter feito inimigos, de não ter prejudicado ninguém. Porque uma coisa é certa, Deus não te livra da desencarnação. Não adianta bater na madeira, bater num tronco de árvore, não adianta nada, tá? Ele não vai te livrar, porque ela é uma transformação, uma mudança natural. A nossa verdadeira vida é a vida do plano espiritual. E nós temos que deixarmos de ser egoístas e deixarmos com que nossos entes queridos façam essa viagem. O nosso desejo tem que ser o do bem, que eles se adaptem, que eles sejam felizes. É assim que o ser que não é egoísta deseja o bem para os seus entes queridos.
Quando o seu filho, o seu irmão, o seu pai, sua mãe vão viajar, mudar de país, você deseja que eles sejam felizes, que eles se adaptem ao novo local. Assim é com os espíritos que desencarnam. Eles precisam da nossa torcida para que eles se adaptem, para que eles sejam felizes. Nós temos que mostrar para eles que está tudo bem conosco, que nós vamos ficar bem, que nós vamos seguir adiante com a nossa vida, procurando fazer o bem para aquele que está aqui. E ele vai procurar fazer o bem e vai procurar estudar e progredir lá, no que é o local dele, embora esse intercâmbio possa existir. O que não pode existir é processo obsessivo, é desespero, é rebeldia, porque aí os dois sofrem. Sofre quem fica aqui, sofre quem fica lá. Tá certo, gente? Então, mais uma vez a gente poderia ficar muito tempo falando, mas a gente já se alongou demais. Nós temos outras aulas, outros cursos e mais situações que a gente poderia colocar dentro da desencarnação, né? Processos obsessivos, processo reencarnatório e outras tantas situações, mas tem que ficar uma aula por vez, né? Nós colocamos esse porque algumas pessoas pediram para falar a respeito da desencarnação. Espero que a gente tenha conseguido transmitir um pouquinho, esclarecido alguma coisa, né? O ensinamento é sempre dos espíritos, não é nada nosso. Às vezes a gente não consegue passar adiante verbalmente aquilo que a gente sente, aquilo que a gente compreende. A gente tem dificuldade para se expressar, principalmente frente para uma câmera aqui, né? E aí, se a imagem estiver um pouco escura, vocês me desculpem, porque eu tive que colocar no automático, porque a câmera tem uma luz aqui, se eu for ligar a lâmpada, mas ninguém merece ficar com essa luz na cara aqui, que ninguém aguenta. Então, talvez, como já está escurecendo, né? Talvez fique um pouco escura, mas eu espero que a gente tenha esclarecido alguma coisa, tá certo? E, novamente, a gente pede, assim, para vocês, procurem frequentar uma casa espírita. Vocês que são de outras cidades, procurem a casa espírita na cidade de vocês. Não fiquem dependentes de internet, não fiquem trancados dentro de casa, porque a nossa possibilidade de evolução é somente saindo de nós, do nosso comodismo, da nossa zona de conforto e indo praticar a fraternidade com o próximo que está lá fora, no nosso mundo, no mundo que nos envolve, no mundo de encarnados. Nós precisamos. E também o nosso equilíbrio mental, espiritual e físico também está dentro das atividades da casa espírita. Então busque uma casa espírita, vai assistir uma palestra, né, vai receber o passe, entra no curso e principalmente pratique a caridade com os trabalhos de assistência social que as casas espíritas oferecem para todos, tá certo? Não fique dentro da sua casa. Vocês que são de Sinop, procure a casa espírita, a nossa casa espírita está à disposição, tá? Vão lá conhecer as nossas atividades assim que nós pudermos estar retornando, que com certeza já vai ser logo que a gente vai retornar para as atividades, depois que passar toda essa questão do coronavírus, né? Mas não fiquem na casa de vocês, não fiquem dependentes apenas de vídeos e de conhecimento, porque o conhecimento, ele existe, mas não é para ficar dentro aqui guardado, né? É para ser colocado em prática, é para que a gente saia para ver o mundo lá fora que precisa de nós, tá certo, gente? Então, fiquem com Deus, tá? Desculpe se eu não consegui esclarecer alguma coisa com o passar do tempo, e talvez lá na casa espírita vocês consigam melhores respostas, tá certo? Vamos fazer a nossa prece agradecendo a nossa aula de hoje? Então vamos fechando os nossos olhos. E assim, amigo Jesus, nós agradecemos por essa aula, pedimos desculpas pelas nossas falhas, mas pedimos nos auxilie, Senhor, na compreensão dos seus ensinamentos sobre a desencarnação. Que possamos ter uma vida produtiva, exercitar o amor ao próximo, a caridade e a fraternidade, e que possamos chegar, Senhor, na vida do plano espiritual, com a nossa missão cumprida. Que possamos também auxiliar os nossos familiares que já foram antes de nós, para que possam se adaptar e receber os nossos pensamentos de amor, Senhor, de paz, de tranquilidade e de compreensão. Obrigada pelo teu amparo de amor e luz e nos protege hoje e sempre. Que assim seja.